O novo filme de Silent Hill não deu errado por causa do roteiro. Ele deu errado porque a indústria não entende pra que serve um filme baseado em jogo. Café? O meu nome é Israel Moreira e eu falo sobre marketing aplicado ao mundo nerd. E hoje eu quero falar sobre um tema que eu tô enrolando um pouquinho pra falar, mas que vai ser uma satisfação. Hoje eu vou falar sobre Silent Hill. Your exercise. Be over the rain. Antes de começar, eu quero deixar claro que os dois primeiros jogos da franquia eu só zerei recentemente. E por recentemente eu digo menos de um mês atrás. E isso impacta diretamente em toda a minha análise e em tudo que eu for falar pra vocês. Então estejam avisados. E por que eu fui jogar só agora? Cara, desde sempre eu sempre gostei muito de jogos de terror. Muito da atmosfera, muito dos mistérios. Principalmente de jogos com essa vibe um pouco mais antiga por conta dessa atmosfera, algo meio low poly, algo meio que remeta a uma época um pouco mais antiga e que traga algo de nostalgia. Então não faz sentido eu nunca ter jogado Silent Hill, correto? Correto, eu não sei porque eu nunca joguei antes. Eu sempre fui o cara de Resident Evil e qualquer um que me conhece sabe muito bem disso, mas isso não significa que eu deveria ter descartado completamente Silent Hill. Eu acho que a verdade é que eu sempre tive muito mais medo de Silent Hill do que de Resident Evil, até porque os tópicos abordados em Silent Hill eram tópicos muito mais pesados, e quando eu comecei a jogar Resident Evil, eu ainda era uma criança, então eu tinha bastante medo de tudo. Isso fez com que eu deixasse um pouquinho de lado qualquer coisa relacionada a Silent Hill, a não ser o filme. Jogar Silent Hill pra mim foi uma experiência muito boa, porque fez eu quebrar alguns preconceitos que eu tinha com a franquia, preconceitos que eu acho que só eu tinha mesmo, por uma questão de que eu sou muito fã de Resident Evil e eu tinha muito medo de Silent Hill na época, então foi diferente. Eu encarei Silent Hill muito mais como um videogame do que como uma obra à frente de seu tempo, bem como muitas pessoas falam sobre Silent Hill. Não tô dizendo que não é tudo aquilo, é sim tudo aquilo, mas Silent Hill tem um problema que eu acho que é exclusivo dessa saga, que é como uma saga consegue ter tanta gente que não sabe se informar direito. Eu juro que eu não sei como aconteceu esse evento, mas basicamente Silent Hill tem um monte de fãs que espalham desinformação sobre essa saga. E eu atrelo muito disso a pessoas que nunca jogaram nenhum jogo da franquia, porque bostejam algumas coisas que são muito óbvias, que não são verdade pra quem já jogou o jogo. E isso é impressionante, porque eu já sabia dessa informação mesmo antes de ter jogado o jogo, mas quando eu comecei a jogar os jogos, quando eu zerei o Silent Hill 2, porque eu zerei primeiro o 2 e depois eu fui pro 1, eu vi que muitas das coisas que as pessoas falavam iam além de mentiras. O que eu quero dizer com isso? Eu vou polemizar um pouquinho agora e dizer que muitos dos significados atrelados às coisas de Silent Hill vieram depois do lançamento do jogo. Muita coisa que as pessoas falam que tem em Silent Hill, na realidade não tem, e é muito mais uma interpretação do jogador, o que é válido ainda. Mas isso tira um pouquinho, na minha opinião, tira um pouquinho de credibilidade, já que muitas das coisas que as pessoas falaram sobre Silent Hill, que são coisas que eu inclusive acho foda, depois os próprios produtores da saga falaram que, olha, na realidade não é bem assim, a gente não pensou nisso dessa maneira, a gente pensou assim. E isso me incomoda um pouco, porque é muito crédito atrelado a uma saga da qual muitas pessoas nem jogaram os jogos pra saber como realmente é. Eu acredito que muito disso seja por um efeito de que aparentemente você jogar jogos de terror te torna extremamente machão ou alguém fodão e sei lá, eu não sei, eu realmente não sei qual que é a explicação pra tanta gente falar tanta besteira sobre Silent Hill sem ter jogado. Eu sei que o Zangado colaborou pra isso, eu sei que o Mnet colaborou pra isso e que eles dois usaram a mesma fonte de informação, que é uma fonte extremamente errada, mas eu acho que não é válido, porque muita gente diz ter jogado sem ter jogado, então não dá pra culpabilizar os dois por isso, sei lá. Eu zerei Silent Hill 1 e 2, e os dois são completamente opostos um do outro. E isso é algo brilhante, porque na minha cabecinha, Silent Hill sempre foi sobre uma cidade monótona que desperta um sentimento de... Qual que é o sentimento? Esqueci. Melancolia. E isso tá errado, isso tá profundamente errado. Isso acontece especificamente no Silent Hill 2, pelo menos até onde eu joguei. Agora eu tô terminando o terceiro jogo, então pode ser que tenha algum outro jogo que volte a ter essa sensação. Mas esse sentimento de melancolia, até então, ele é algo exclusivo do Silent Hill 2. O Silent Hill 1, ele é uma puta desenfreada. E quando eu digo isso, eu tô me referindo ao fato de que ele é um jogo de terror. Ele é, em essência, um jogo de terror. Ele quer te dar susto,
alto, ele quer colocar barulhos metálicos extremamente altos pra tentar te assustar, ele quer colocar algumas coisas que são chocantes, e isso é bom, eu não tô falando isso como algo negativo, são dois jogos completamente opostos, mas que ainda falam sobre a mesma cidade, que ainda tem tramas extremamente interessantes e que contam histórias deslocadas. Então, eu sei que o terceiro jogo ele continua a história do primeiro jogo, mas isso não anula o segundo e o quão brilhante ele é. Afinal de contas, o segundo jogo, ele é muito fechadinho, ele conta algo muito específico, mas que é tão grande que é referenciado até os dias de hoje e faz com que muita gente espalhe desinformação, não é mesmo? Essa sensação de melancolia que eu me referi agora há pouco é algo que eu sempre acreditei que fosse presente em todos os jogos de Silent Hill, mesmo eu já tendo zerado Shattered Memories antes de começar pelo 2 ou pelo 1. E então eu em teoria já deveria saber disso? Talvez. Eu acho que não, porque eu sabia que Shattered Memories era um Silent Hill diferente de todos os outros. Mas o que eu quero dizer com isso é que isso acabou se refletindo no filme. Esse sentimento de melancolia foi transportado pra lá. E o primeiro filme, em teoria, adapta o primeiro jogo. E muita gente fala que o filme Terror em Silent Hill é uma excelente adaptação de jogos e deveria ser utilizado como referência pra tudo. E eu discordo profundamente disso. Não é uma ótima adaptação. Nunca foi, nunca será. E não é só porque trocou o gênero do protagonista do filme, do jogo. Não é só por isso. Não tem absolutamente nada ali que faça aquele filme ser uma boa adaptação, além da ambientação. Só que até mesmo a ambientação é inspirada em Silent Hill 2 e não no primeiro Silent Hill. Eu sei que sim, beleza, nós temos alguns momentos de melancolia no Silent Hill 1, mas esses momentos são poucos, muito poucos. Afinal de contas, você tá a maior parte do jogo no inferno, praticamente. Então não faz muito sentido. Além de que as criaturas desse primeiro filme não são as criaturas do primeiro jogo, em maioria, digamos assim. O único mérito que eu dou pra esse filme, ao mesmo tempo não dou, é sobre o Cabeça de Pirâmide. Eu sei que ele não deveria estar naquele filme, porque ele é muito mais de Silent Hill 2 do que do 1. Porém, eu gosto muito do visual daquele Cabeça de Pirâmide. Eu prefiro o visual daquele Cabeça de Pirâmide do que o dos jogos, porque eu acho ele muito mais assustador. Quando você joga Silent Hill 2 depois de ter assistido o primeiro filme, você acha que o Cabeça de Pirâmide vai ser um big deal e que ele vai ser realmente um Nemesis e vai ficar te enchendo o saco, quando na realidade não. Ele é extremamente lento. Beleza, ele dá um golpe só e te mata, ok, tudo bem, mas ele é muito lento e até isso pegar, cara, tu já se livrou dele. Fora que ele aparece em momentos muito específicos, te dá uma porrada e sai correndo, então não é grandes coisas. Algo muito importante a ser citado é que eu acredito que Silent Hill só funciona porque ele é interativo. Ele é um jogo de terror? Sim, ele é um jogo de terror. Mas o que torna ele tão especial não é o fato dele ser só um jogo de terror. É a sua história e a sua interação entre jogador e personagem. Cara, tudo que você faz ali dá um arzinho de que você tá participando disso e que as coisas não são bem assim. Um jogo por si só, ele funciona sempre do mesmo jeito. E quando você joga muitos videogames, você sabe que certas coisas vão acontecer porque você já jogou vários jogos. Você sabe que o barril vermelho vai explodir. Você sabe que a tinta amarela vai te guiar pra um caminho. E isso é uma coisa que já fica no seu consciente. Mas quando o Silent Hill começa a quebrar isso e a brincar com isso, é quando essa saga se torna tão especial. Tem muita coisa que se você não prestar atenção, você vai quebrar a cara. E eu não tô falando só de puzzles, eu tô falando de resolução de jogo. No próprio Silent Hill 1, dando um spoiler de um jogo de mais de 20 anos, se você não fizer algo muito específico, uma personagem do jogo, que é extremamente importante, vai morrer. Mas esse algo específico é algo que o jogo não te avisa. E tá lá, você tem que se virar. Então assim, é muito mais do que um jogo, é uma interação. E isso é algo extremamente positivo. Mas agora que eu tô falando muito sobre algo positivo, tá na hora de falar sobre algo negativo. Vamos falar sobre os problemas do novo filme de Silent Hill. Eu vou ser bem direto ao ponto e dizer que o maior problema de Silent Hill não é o roteiro. O roteiro, ele é um sintoma do maior problema do novo filme. E qual é esse maior problema? O problema é que as indústrias de jogos não ligam para como vai funcionar a produção de um filme. E por que que isso acontece? Porque no fim das contas, os filmes são feitos para vender os jogos. Então os filmes nada mais são do que um marketing. Por que que você acha que sempre que vai ter um lançamento de um filme baseado em jogo, tem algum jogo dessa mesma franquia sendo lançado
bem próximo. Pega o exemplo do novo Resident Evil, vai sair um Resident Evil esse mês. E ainda assim, esse mês não, né? Eu acho que quando esse vídeo sair já vai ter virado março, eu não sei. Mas ainda assim, esse ano vai ter mais um filme de Resident Evil. Todos os filmes feitos baseados em jogos não são boas adaptações, porque eles são feitos visando, meu monitor desligou, visando, além do lucro, trazer uma galera do audiovisual para os jogos. E é por isso que dá tudo errado, porque o cinema não deve ser encarado como um produto por si só, mas sim como uma mídia. Eu sei que ele é um produto, eu sei que a indústria do cinema é uma indústria, mas ainda assim você deve utilizar dos artifícios desse sistema audiovisual, vamos colocar assim, para você fazer uma obra boa. Não à toa, os jogos de Silent Hill fizeram isso. Eu acabei de falar que Silent Hill como jogo é perfeito para mim, porque ele é uma interação entre jogador e história, jogador e personagem, jogador e qualquer coisa relacionada ao jogo. Agora, como você vai fazer isso com um filme? Cara, se vira. Filmes hoje tem mil e uma maneiras de você aproveitar. Então, por que você não dá o luxo de explorar algumas delas para fazer o seu próprio filme? Porque os filmes que saem baseados em jogos, eles não exploram história, eles não exploram cenas de ação. Na verdade, a única coisa que eles realmente exploram são as cenas de ação. Isso porque esse é o famoso chamativo para tentar agradar as pessoas para assistir, para jogar os jogos, né? Então, tudo que esses filmes vão ter são cenas de ação aleatórias, envolvendo personagens aleatórios dos jogos e criaturas aleatórias dos jogos. Isso serve para qualquer filme, seja Silent Hill, seja Resident Evil, seja Mortal Kombat, sempre foi feito dessa maneira. Eles visam especificamente fazer um ou outro fanservice e tentar atrair a galera pra pegar dinheiro deles ou pra jogar os jogos, mas nunca funciona. Paul W.S. Anderson tá aí pra dizer isso, né? Então, assim, o que eu acho que deveria começar a acontecer é encarar os filmes, adaptações, como filmes, como coisas próprias, porque só assim as coisas vão funcionar. E isso quase aconteceu com o primeiro filme de Silent Hill, porque ele é algo muito independente, apesar de ser baseado no primeiro jogo, ele toma muita liberdade porque ele não tenta se vender como um marketing para um novo jogo de Silent Hill. Não, ele é um filme mesmo. Ele tem um começo, meio e fim, e as coisas ali naquele filme em específico fazem sentido. Algumas delas, pelo menos. Pra uma obra audiovisual faz sentido sim, mesmo que tenha muitos problemas. Eu não tô falando bem ou mal do filme, eu tô falando que funciona. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, pra concluir, nenhum filme baseado em jogo vai funcionar se você tratar esse filme 100% como um produto. É isso que eu quero dizer. Bom, gente, eu não sei se vocês concordam comigo, se vocês discordam de mim, vocês podem deixar a opinião de vocês. Eu não quis falar muito sobre o filme em si, porque eu já sabia que o filme ia ser uma bosta quando saiu uma imagem sobre essa personagem com essa peruca, e eu até dei risada. Eu combinei com um amigo meu pra ir ver esse filme no cinema, e a gente entrou na sala de cinema falando, cara, se esse filme for bom, eu vou ficar muito puto. E quando o filme começou a ser ruim, o que não demorou mais de 3 minutos, a gente começou a dar muita risada. Tinha um casal do nosso lado que tava muito puto, não com a gente, mas com o filme, e foi espetacular, porque pelo menos eu me diverti. Então, é isso. Enfim, espero que vocês tenham gostado, curtam, comentem, compartilhem, e até a próxima.